Sejam bem-vindos a mais um Positivecast Transformação, aqui na Positividade FM 104.5, e hoje com uma figura muito querida, muito ilustre, que é o Dr. Paulo César Frutuoso. Seja bem-vindo, Dr. Paulo César Frutuoso. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui nessa confabulação e trazendo algumas informações que nós fomos acumulando ao longo já de 45 anos no Centro Espírita Lar de Frei Luís. A honra é nossa, Dr. Paulo. E primeiramente eu queria passar para os ouvintes, para a nossa audiência, um breve currículo. Nós até conversamos antes um pouquinho, tivemos até que reduzir pela expressividade que o senhor tem na medicina, também na parte da espiritualidade, mas aqui na parte da medicina vamos falar um pouco, né? Dr. Paulo César Frutuoso, ele é formado desde 1975 pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, com títulos de especialista em cirurgia geral, cirurgia oncológica, videocirurgia e mastologia. Dr. Paulo é mestre em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense. Tem estágio de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica no Centro Léon Bérard de Cancerologia em Lyon, na França. Membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, CBC, professor de clínica cirúrgica e iniciação à prática cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques, que fica aqui no Rio de Janeiro. Ele é professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, na UERJ, membro associado da ABCG, Associação Brasileira de Câncer Gástrico, titular da Abrames, Academia Brasileira de Médicos e Escritores, ocupando a cadeira de número 9. Dr. Paulo é membro da Associação Médico Espírita, a AME Carioca, e autor de vários capítulos em livros de medicina. Autor de 9 livros, 10º livro está chegando muito em breve, e eu quero falar os títulos desses livros. O primeiro livro foi A Face Oculta da Medicina. Segundo, Espíritos Decaídos Materializados, excelente livro. Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. Alienígenas ou Médiuns foi o 4º livro. O 5º livro, A Medicina Mediúnica do Futuro. O 6º, Planos Espirituais ou Universos Paralelos. 7º, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. 8º livro, Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. O 9º, o último livro, Medicina e Ectoplasmia. E o próximo livro, o 10º, Dr. Paulo, como eu falei, que ainda tem data, ainda não tem data fixa para lançamento, que vai ser o Justiça e Ectoplasmia. Seja muito bem-vindo novamente aí, Dr. Paulo, com essa biografia tão expressiva. E, Dr. Paulo, primeira pergunta, gostaria de saber como é que a espiritualidade entrou na sua vida, o Lar de Frei Luís. Como é que tudo isso se inicia, Dr. Paulo? Bem, eu venho de uma família espírita. Não somente espírita, mas com pai e mãe com características mediúnicas. E por volta lá de 1967, mais ou menos, o meu pai ingressou nesse grupo denominado Lar de Frei Luís. E, evidentemente, tocava no assunto de determinados fenômenos correlacionados à ciência da mediunidade que lá aconteciam, mas eu nunca me sentia atraído pelo que ele falava. De vez em quando, evidentemente, pegava um livro, principalmente de André Luiz, que me mostrava assim um pouco, despertava a minha curiosidade científica, não é isso? Mas ingressei, então, finalmente na Faculdade de Medicina em 1970. Eu acho que o gatilho foi em 1972. Eu estava então no 3º ano e cheguei em casa e encontrei o meu pai com uma mancha enorme de sangue na camisa branca na altura do estômago. O que houve, papai? Você sofreu algum acidente? Aí ele falou assim, olha, eu não sei se você vai acreditar no que eu vou te falar,
mas eu fui submetido a uma cirurgia mediúnica. Cirurgia mediúnica? Mas você estava com algum problema, sentindo alguma coisa? Não. Disseram que você foi operado de quê? No estômago. Bem, e aí eu estava tendo aula na Santa Casa de Misericórdia e tinha um professor Toledo, de gastroenterologia. Naquele tempo nós não tínhamos endoscopia e toda a avaliação do tubo digestivo era feita através de exames contrastados, chamados seriografias esôfago-gastroduodenal. O paciente tomava um contraste e você ia fazendo radiografias do esôfago, do estômago, do duodeno, etc. Aí eu conversei com o meu professor e ele então solicitou um desses exames no meu pai. E quando meu pai estava realizando o exame, o radiologista fez a seguinte indagação a mim: o seu pai foi operado no estômago? O que eu ia responder? Não, mas nós estamos vendo alguns sinais aqui que parece que teve algum procedimento cirúrgico. Calado. Mas aquilo tocou. Isso foi em 1972 e você é completamente absorto no estudo para você ser médico. E eu só fui encontrar realmente tempo para me dedicar a esse assunto em 1978. Nunca mais saí. E foi isso que me fez ingressar no Lar de Frei Luís. E outra coisa que me chamou muita atenção é que o Lar de Frei Luís é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, ainda assessorada por outras entidades católicas, como Frei Leonardo e o Padre Isabel. Então, eu acho que o início foi em 1978, e já se vão aí 45 anos. E antes disso, seu pai, pelo que você conta, ele já tinha essa mediunidade muito forte no momento que não compreendiam a mediunidade dele, né? Ele tinha uma mediunidade de evidência muito potente e alguns fenômenos de efeitos físicos. Aí a gente vai ingressar numa área mais profunda, porque a mediunidade de efeitos físicos é a mais rara vertente mediúnica conhecida. E eu me lembro que determinadas reuniões do Lar de Frei Luís, meu pai saía comigo, eu não dava tempo de levá-lo em casa, tinha que ver algum paciente no hospital. Pai, vamos comigo até o hospital, me espera no estacionamento, depois eu te levo em casa. E o carro ficava impregnado, empesteado, com cheiro de cânfora e éter. Cânfora e éter. A ponto de eu ter que parar o carro, abrir a porta para poder respirar. Pai, o que está acontecendo? Eu não consigo respirar aqui dentro desse carro. Os médicos que estão te acompanhando estão te dando uma prova de que você não está sozinho. Então, se eu não estou sozinho, nenhum médico vai estar sozinho. Então, a energia de efeitos físicos mediúnica do meu pai foi utilizada para tocar ou me estimular a entrar nessa estrada que eu não vejo fim. Eu me senti atraído pela curiosidade científica e eu acho que está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo que nós possamos imaginar. E me parece que isso está dentro de uma programação. Me considero hoje uma pedra de um quebra-cabeça que está sendo montado. E esse quebra-cabeça tem como finalidade salvar a humanidade. E salvar através do espiritismo também, né? Da espiritualidade. Através de revelações científicas de que o que as religiões pregam é verdade. Qual é o médico que vai acreditar que alguém seja chicoteado quase até a morte, torturado com uma coroa de espinhos que, segundo os historiadores, com um comprimento de 2 centímetros, ou seja, a calota craniana foi alcançada. A dor deve ter sido terrível. Não satisfeitos, pregam o seu corpo numa cruz. Não satisfeitos, atravessam seu tórax com uma lança. Os seus entes queridos e os seus amigos recolhem o seu corpo morto, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias e ele reaparece com o corpo completamente reconstruído? Qual é o médico que vai acreditar numa história dessa? Nós vamos aos centros para assistir alguma cerimônia de casamento, cerimônia de batizado, alguma cerimônia fúnebre e acabou. Então, é essa falta de explicações racionais e lógicas que afasta as classes eruditas dos templos.
Estamos numa fase de evolução que precisamos de informações lógicas e racionais. Então, se eu hoje acredito, não é porque um líder religioso me disse que é assim. Não é porque um ente querido como o meu pai e a minha mãe me disseram que é assim. Se eu hoje acredito, é porque eu sei que é assim. Eu sou imortal. Isso tudo veio através de quem? Do Espiritismo, que tem uma vertente científica, que foi o que me atraiu. Se alguém me convidar para falar sobre as bem-aventuranças do Evangelho, o poder do perdão, do bem, isso eu ouço, não falo. A minha área é a ciência. Então eu quero entender como é possível alguém curar um cego de nascença impondo as mãos, cuspindo na terra. Qual é o médico que vai acreditar? Eu vou cuspir na terra e vou aplicar essa lama na vista de um cego e ele vai voltar a enxergar? Como é que alguém pode curar um paralítico sem conhecer toda a estrutura muscular óssea e nervosa do corpo humano? Como é que alguém pode curar um leproso sem conhecer a existência de um micro-organismo chamado bacilo de Hansen? Se há 2000 anos ninguém conhecia isso, onde foi que ele aprendeu? Mas que ele aprendeu, senão não poderia ter feito o que fez. E eu vou aprender também. Eu sou imortal, meu conhecimento vai ficar cada vez mais acumulado. E outra coisa, as minhas convicções inabaláveis me levaram à certeza absoluta de que quando abandonar esse veículo que eu necessito para interagir com esse universo e ingressar num universo paralelo a esse que nós estamos agora habitando, em 1 hora eu vou aprender o que na Terra ficava anos estudando. E outra coisa, tenho certeza absoluta de que tudo que eu já estudei e acho que esqueci retornará naturalmente à minha memória. Eu entrei na faculdade em 1970. Nós estamos em 2023, 53 anos. O que eu lembro? Eu lembro aquilo que eu ensino, dou aula em 2 faculdades de medicina, e aquilo que eu faço. Eu tenho certeza que tudo vai voltar à minha memória. Imagino a alegria de um médico vendo isso acontecer. E as experiências me levaram mais longe ainda. Não é a primeira vez que eu estou aqui, nem a última. E tudo que eu já aprendi nas múltiplas encarnações passadas, tudo que é importante para a evolução do meu espírito, que é imortal, também naturalmente voltará à minha lembrança. Vai recuperar o que se perdeu, entre aspas, não né? Não está perdendo. Não tá se arquivado. perdeu, o que se guardou com o véu do esquecimento. Está arquivado num cérebro quântico extrafísico, se preferirem chamar espiritual, para mim tudo isso é sinônimo. Então, doutor Paulo, a medicina, na verdade, a gente tem que acreditar que ela veio de outras vidas, né? Foi uma missão aqui, nessa sua encarnação. Medicina é medicina. Só que nós estamos num planeta que, pela escala universal, ainda está no 2º degrau. Então, eu, como médico, muitas das doenças que eu trato como cirurgião que eu sou, não têm origem no corpo físico dos meus pacientes, e sim no corpo extrafísico. No perispírito. Você pode chamar de perispírito. A ciência está chamando de campo morfogenético. Para mim também é sinônimo. Sim. Então, o que acontece? Existe uma lei divina que está na tua consciência. E essa lei é infalível. Eu fiz o próximo sofrer. Eu abalei a natureza do planeta que eu habito e que vai dificultar a vida daqueles que virão depois de mim. Eu deixo isso grafado no meu componente extrafísico. Eu acredito que seja um depósito de impurezas ou então deformações desse corpo extrafísico que eu tenho e que é imortal. E muitas vezes, para que essas impurezas sejam removidas e essas deformações sejam corrigidas, eu vou necessitar de corpos físicos no futuro que, acometidos por doenças, essas doenças funcionem como aspiradores das impurezas e corretores das deformações que eu causei em mim próprio, e não tal Deus. Bem, esse raciocínio é um raciocínio muito interessante. E certa vez um professor meu, professor Alberto Lima de Moraes Coutinho, pai da mastologia no Brasil, hein? Paulo César, eu escutei você falar que nós depositamos impurezas no corpo extrafísico pelo comportamento inadequado e que muitas vezes as doenças como o câncer funcionam como aspiradores das impurezas e corretores das deformações. É isso que você falou? Foi, professor. Ah, sim. Então o espírito é imortal e o corpo físico é um veículo. Sim. Paulo César, então para que você opera os teus pacientes?
Por que você tira câncer, opera tumores? Por que não deixa o câncer continuar limpando as impurezas e corrigindo as deformações? Professor, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então, como médico, eu tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque o tal Deus que eu não entendo, só tenho certeza que ele existe, porque o multiverso não pode ser obra do acaso, nem a vida pode ser obra do acaso, age nas suas criaturas através das criaturas. Os pacientes, os doentes, ele age através dos profissionais da saúde, como os médicos. Então, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para curar, aliviar ou consolar. Ah, entendi. Tudo bem. E era justamente isso que eu ia perguntar. Assim, eu sei que pode ser expressa, o corpo poderia ser chamado, não sei, até como um filtro, né, em relação a esse lado herdado de outras vidas. Poderia ser através de qualquer tipo de doença, mas o câncer, ele tem algum significado especial em relação a isso? O câncer, ou você se atira na direção dele, ou ele pode funcionar como um remédio para o espírito. Teve uma passagem na vida de Jesus que ele curou 3 enfermos. E depois ficou pensativo, todo mundo feliz com a cura e Jesus pensativo. E aí João chegou perto dele e falou assim: mestre, o senhor está pensativo, triste, todo mundo feliz porque o senhor curou 3 enfermos graves. Por que o senhor está aí pensativo? João, eu estou preocupado com os pacientes que eu curei. Por quê? Porque eles podem voltar a realizar os mesmos equívocos que realizavam antes de ficar enfermos. Você imagina que você seja um serial killer. Aí você sofre um acidente e você fica paraplégico. Você não vai poder mais ser serial killer. Deu para entender? A limitação. Então, às vezes, a doença funciona como um remédio. Quando eu digo que nós podemos nos atirar na direção do câncer, por exemplo, o tabagista é um suicida. Porque o tabaco queimado tem uma partícula denominada 3,4 benzopireno, que é uma das mais poderosas partículas cancerígenas que a ciência conhece. Então é isso que o tabagista está ingerindo dentro dele, está colocando dentro dele. E aquilo está escrito no maço. Isso mata. Então ele é um suicida. Percebeu? Agora tem outro componente, é aquele comportamento que você tem para com o próximo. Eu hoje, quando eu vou realizar um procedimento cirúrgico, operar um paciente com câncer, eu viro o paciente pelo avesso para ter certeza de que ele não tem nenhuma metástase distante do foco primário da doença. Não tem. Faço uma cirurgia desse tamanho. Passam-se alguns meses, aparecem metástases. E eu hoje, como médico, tenho 2 interpretações. Primeiro, essas metástases eram tão microscópicas que nenhuma tecnologia médica conseguiu detectá-las. Mas eu tenho uma outra vertente. As impurezas continuam procurando válvulas de escape. E as válvulas de escape podem se manifestar como as metástases. Agora, eu acho que isso, diante de tudo que eu tenho pesquisado, presenciado, estudado, será discutido nos congressos de medicina do futuro, onde os médicos serão poderosos médiuns, ostensivos médiuns. Isso será discutido nas escolas de medicina. Eu vou desencarnar, vou reencarnar, quero ser médico de novo. Acho que no futuro a primeira coisa que farão comigo serão recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio cuidadoso da minha genética, do meu ADN. Se for detectado que eu tenho uma genética favorável à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Daí o nome de um dos meus livros, A Medicina Mediúnica do Futuro. Nós médicos já somos médiums sem percebermos. Já somos médiums sem percebermos. No futuro seremos médiuns ostensivos. Não chegou o momento, porque médiuns ostensivos podem ter, por exemplo, uma visão por transparência, uma visão microscópica, uma visão ultramicroscópica. Se os médicos tivessem uma visão por transparência e microscópica hoje, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento dos pacientes fechariam as portas, nós causaríamos uma multidão de desempregados. Não chegou o momento. Estão nos mostrando relâmpagos, clarões no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro, quando nós, médicos médiuns, alcançaremos as raízes de muitas das doenças, como, por exemplo, o câncer.
Como é possível um tumor maligno se desenvolver numa criança que não nasceu? Ela desenvolveu câncer, um sarcoma infantil, antes de nascer. O diagnóstico foi feito por uma tomografia de uma mãe grávida. Aí olha o problema dos líderes religiosos. Eles pregam a existência de um ser infinitamente perfeito em tudo. Se é um ser infinitamente perfeito em tudo, chamado Deus, como ele permite uma tragédia biológica numa criança que nem nasceu? Ela fez mal a quem? Estão percebendo as incongruências? O que afasta as classes eruditas dos templos? As faltas de respostas lógicas e racionais. Como essas respostas foram colocadas no meu caminho, eu não tive mais como... Eu tive que tomar uma tremenda decisão já saindo da faculdade de medicina. Ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo. Quem é que vai se entregar, anestesiado, às mãos de um cirurgião que confessa acreditar em fantasmas? Esse cara não pode ser cirurgião, ele é maluco. Ou então me viro para a direita e vou buscar na ciência e na história se algum vulto da ciência e da história, teria visto o que eu estava vendo no lar de Frei Luís. E, para minha surpresa, quando me voltei para a direita, encontrei até prêmios Nobel de Medicina que viram, pesquisaram, estudaram tudo que eu estava vendo e concluíram que era verdade. Estamos ainda numa fase do chamado do empirismo. Não sabemos como acontece, mas acontece. Tal fenomenologia não pode ser repetida em ambientes de laboratório, mas acontece. E foi o que aconteceu com Charles Darwin. Como é que o Charles Darwin chegou à certeza de que as espécies evoluem? Pela observação. Como é que Mendel chegou à conclusão absoluta das bases da genética? Observando ervilhas. Nem microscópio eles tinham. Então nós estamos na fase do empirismo. À medida que formos evoluindo, nós compreenderemos como tal fenomenologia acontece. Porque não existe milagre, não existe sobrenatural. Existe o que ainda não é comum. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Então é só questão de tempo. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. E está sendo revelado aos poucos, né? Está evoluindo, talvez. Sim, até... mas a manipulação de energia é tremenda. E essa energia está em cada um de nós. Como é que nós vamos deixar que essa energia seja compreendida? Por exemplo, por um terrorista. Ele vai utilizar essa energia tremenda existente no seu corpo físico, sem falar nas extrafísicas, e fazer os atentados que nós sabemos que acontecem. E, doutor Paulo, essas energias que o senhor está falando, elas podem interferir no DNA do ser humano? E existe alguma comprovação do lado da fisiologia humana dessa mediunidade? Como é que funciona? Olha, existem várias comprovações da imortalidade. Por exemplo, os fenômenos de quase morte. Indivíduos que entram, por exemplo, em coma profundo e simplesmente se desprendem parcialmente do seu corpo físico. E depois, quando retornam ao seu corpo físico, revelam tudo o que aconteceu. Isso foi pesquisado, isso tem publicações em revistas científicas, inclusive de medicina, respeitáveis. E lá fora também, a Rússia, sim, acho que tinha estudos sérios. Exatamente. Os fenômenos mediúnicos são comprovações da imortalidade. Como é possível um médium falar línguas desconhecidas, inclusive línguas mortas? Não é o médium que está falando. Alguma, digamos, entidade nele se incorpora, ocupa o seu corpo físico durante alguns momentos e fala línguas desconhecidas dele. Agora, levando-se em consideração tudo isso, os mais fantásticos fenômenos que comprovam a imortalidade da alma são os que eu considero e que classifico como o teletransporte e a materialização de espíritos. As custas de energias existentes em todo ser vivo, chamadas de energias ectoplasmáticas, e perceba que esse nome ectoplasma foi dado por um prêmio Nobel de Medicina chamado Charles Richer, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1913 por ter descoberto a resposta anafilática humana. Outros grandes nomes, também como William Crookes, um dos maiores físicos da história, pesquisaram e concluíram que tudo isso acontece.
As experiências feitas por William Crookes foram na sua residência. Haveriam, por exemplo, portas secretas ou alçapões na casa de William Crookes que ele desconhecesse? A médium de efeitos físicos a qual ele pesquisou era uma criança de 15 anos. Se alguém está escutando isso aqui pela primeira vez, materialização de espíritos, entenda o seguinte: se nós estivermos reunidos em uma sala, 50, 60, 70, 80 pessoas, como aconteceu no Lar de Frei Luiz durante 60 anos, e um espírito ali se materializasse, todo mundo ia vê-lo, e não somente o médium vidente. Estou sendo bem claro, eu não estou falando de um espírito que se incorpore no médium. Eu estou falando de um espírito que se materialize e que seja visto ao lado do médium, inclusive fotografado. Se ele aparece na chapa fotográfica, está materializado. Ele impressionou uma chapa fotográfica. E pela ectoplasmia, né? Pela energia chamada ectoplasma. Pode explicar o que significa isso, doutor Paulo? Aí é um problema. Pesquisadores no passado, quando a entidade se desmaterializa, essa energia volta ao médium. No passado, conseguiu-se reter fragmentos do ectoplasma antes que ele retornasse completamente ao médium. E foi levado para estudo em laboratório. Encontraram albumina, restos celulares, cloreto de sódio e mais nada. Então estamos engatinhando no escuro. Não sabemos o que é o ectoplasma. Agora, determinadas informações que nos chegam dos amigos do outro lado deixam bem claro a complexidade para nós do que é tentar entender tal fenomenologia. Olha a comparação que eles fazem. Vocês conseguiriam explicar a uma lagarta como ela consegue se transformar numa borboleta? Alguém vai tentar explicar uma lagarta como é que ela se transforma em borboleta? Então, como é que eles... Olha, vocês, humanos encarnados, não têm ainda palavras em linguagem morta ou viva que possamos utilizar para explicar o que vocês estão querendo entender. Então, como eu sou imortal, um dia eu vou compreender. Como é que vai estar meu conhecimento científico e tecnológico daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Eu sou imortal, vou viver para sempre. Está percebendo? Agora, eu vejo uma luz lá no final do túnel. A luz do final do túnel é a seguinte: vou adquirir cada vez mais conhecimento, com embasamento na sabedoria, e vou me sentir imensamente feliz, porque vou poder cada vez melhor praticar o bem e o amor. Imagine um médico fazendo o que Jesus fazia. Sim. E durante esse trabalho, como médico, como cirurgião, existe a presença da espiritualidade, de outros médicos contribuindo também nesse trabalho, doutor Paulo? Qual trabalho? Do médico comum? Do médico. Do meu trabalho? Do seu trabalho. É claro. Como acontece? Eu só sei cuidar do casulo. A vida está na borboleta. Sim. Eles estão do meu lado, estão do lado de qualquer médico, inclusive daqueles que nisso não acreditam, mas honram a sua profissão. Nós não os vemos? Nós não os ouvimos? Claro, os corpos deles são constituídos pelos mesmos elementos que compõem os meus corpos, os nossos corpos, porém com atos em plano de vibração mais elevado. Por isso nós não os vemos, por isso nós não os ouvimos, por isso eles atravessam paredes de concreto, por isso eles se deslocam a distâncias incomensuráveis com a velocidade do pensamento. Tudo é energia. Tudo é energia, está entendendo? Só que nós ainda não alcançamos. Você pega uma célula, aumenta a célula, você vai encontrar moléculas. Aumenta as moléculas, você vai encontrar átomos. Aumenta os átomos, você vai encontrar núcleo. Aumenta o núcleo, você vai encontrar prótons e nêutrons. Aumenta os prótons e nêutrons, você vai encontrar os quarks. Aumenta os quarks, você vai encontrar energia. E essa energia é comum em tudo. O que muda? As informações em cada célula, em cada molécula, em cada átomo. Deu para entender? Agora, se essa energia é comum em tudo que permeia o universo, tem uma fonte única. Qual é a fonte única? Deus. Doutor Paulo César, então o senhor entende o que é Deus? Claro que não! Como é que eu vou entender um ser que cria múltiplos universos que se interpenetram pelos outros? Segundo os cientistas, talvez infinitos. Como é que eu vou entender esse ser? Por enquanto só tenho certeza que ele existe, porque o multiverso não pode ser obra do acaso, nem a vida pode ser obra do acaso. Como é que pode
Como é que pode um óvulo se unir com um espermatozoide? Forma uma célula chamada ovo. Dá 2, 4, 8, 16, 32, 64 células absolutamente iguais em tudo. Em tudo! De repente, uma se transforma no neurônio, outra no osteoblasto, outra na célula da pele, outra na célula do fígado, outra na célula do estômago. Se são iguais em tudo, o que é que está comandando essa diferenciação? Uma forma extrafísica. Pode chamar de perispírito, campo morfogenético, mas que existe, existe. Está percebendo? Não existe forma sem forma. Então existe uma forma extrafísica que não foi alcançada. Quem é que elaborou essa forma? À medida que nós fomos evoluindo, nós vamos cada vez podendo melhor colaborar com o tal Deus no equilíbrio dos seus universos. Perceberam? Você vê que as informações não cessam. Agora você imagine se eu for colocar algumas experiências pelas quais eu passei. Vocês não imaginam o que eu vi durante 40 anos. Espíritos médicos teletransportados e materializados, essas reuniões acontecem na escuridão completa, porque os fótons da luz artificial e natural afetam a energia que se desprende do médium. O médium fica desmaiado dentro de uma cabine. A cabine funciona como um condensador das energias que dele se desprendem. E ali, essa condensação, evidentemente comandada por inteligências extrafísicas, conduzem à materialização de um espírito. Ele está vivo num universo paralelo ao nosso. Se teletransporta, se impregna com moléculas de ectoplasma e se torna visível a todos que ali estão. Mas, doutor Paulo César, o senhor está dizendo que essas reuniões acontecem na escuridão completa? Então como é que o senhor vê um espírito materializado? Porque quando ele sai da cabine, sai emitindo luz pelo seu corpo. Como acontece com pirilampo, com vagalume, com peixes abissais, com bactérias oceânicas. Agora, se coloca na situação de um médico que estava presente em uma dessas reuniões. E se esses médicos teletransportados e materializados se aproximam dele e conversam com ele? E se esses diálogos se prolongam durante 40 anos? Inclusive informando a esse médico que ainda está a medicina que o aguarda, ultra evoluída em relação a nós, a nossa, inclusive trazendo com eles tecnologia teletransportada e materializada também. Isso acontecendo comigo durante 40 anos, eu tenho ou não tenho a obrigação de colocar isso em público? Colocar a todos os interessados, e principalmente a classe a qual eu pertenço, onde 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível. Agora, eu tenho outro alvo dentro do que eu coloco como testemunho nos meus livros. Os jovens com uma inteligência mais elevada do que a minha e com desenvolvimento mais rápido pela tecnologia, pelo videogame, pelas ferramentas que nós sabemos que estão acelerando a evolução da inteligência das crianças, que peguem esses testemunhos e coloquem e levem à frente. Por que a ciência não aceita que isso seja possível? Muito simples. O teletransporte e a materialização de um espírito, segundo cálculos científicos, manipula a energia de uma bomba de hidrogênio. E uma bomba de hidrogênio corresponde a 3.000 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Como é que a ciência vai acreditar que seja possível? A ciência até agora só conseguiu teletransportar partículas, elétrons e fótons. Agora raciocina comigo. Se uma entidade se materializa, é manipulada uma quantidade de energia de uma bomba de hidrogênio. Quando ela se desmaterializa, a mesma energia tem que ser manipulada, 2 bombas de hidrogênio. Eu, durante 40 anos, vi, em questões de segundos, uma segunda entidade se materializar, 3 bombas de hidrogênio. E essa segunda também se desmaterializa, 4 bombas de hidrogênio. Como é que a ciência vai acreditar? E como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Quer saber? Na mesma situação dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros. Claro que eu coloco as possibilidades hipotéticas, mas eu não tenho certeza se as minhas hipóteses são as corretas. Tamanha é a complexidade dessa nova ciência que está se descortinando. Agora, isso vai salvar a humanidade. A comprovação científica de que não existe morte.
Então você vai matar quem? Esse livro que eu estou escrevendo agora chama-se Justiça e Ectoplasmia. O que eu estou colocando nesse livro? Que nos tribunais do futuro, assassinados vão se teletransportar e se materializar e revelar tudo o que aconteceu com eles. E aí você vai matar quem? Isso aconteceu no passado. Uma médium inglesa chamada Ellen Duncan, durante a Segunda Guerra Mundial, através da ectoplasmia dela, marinheiros que tinham perecido nos navios afundados pelos nazistas estavam se teletransportando e se materializando. E o governo britânico estava tentando esconder essas tragédias do povo inglês, muito sacrificado com os bombardeios dos aviões alemães. Quando souberam que isso estava acontecendo, organizaram um grupo de policiais disfarçados, entraram dentro de uma reunião de ectoplasmia e tentaram prender a entidade materializada. Simplesmente ela se desmaterializou na mão dos policiais e o ectoplasma voltou violentamente de volta para o corpo da médium. Ela acorda vomitando sangue e quase morre. Então, se isso aconteceu, isso vai acontecer no futuro. Existe o que hoje não é comum, será comum. Foi presa, levada a julgamento e condenada por feitiçaria na década de 40, com base em uma lei contra a bruxaria do século XVIII. Quando ela estava sendo julgada, o advogado fez a seguinte solicitação ao juiz: Excelência, o senhor permite que nós organizemos uma sessão de ectoplasmia para que o senhor veja o que acontece com essa médium? Resposta do juiz: não, porque eu não vou transformar o tribunal em um circo. Ficou presa até 1956. Em 1956 já tinha terminado a guerra, foi libertada, voltou a ter reuniões de ectoplasmia com ela. Organizou-se novamente um grupo de policiais e fizeram a mesma coisa. Claro que não conseguiram prender ninguém, a entidade se desmaterializa, aí o ectoplasma novamente voltou de forma violenta para ela. Alguns dias depois, ela faleceu. Vejam a sina desses médiuns ditos de efeitos físicos. Então, o que aconteceu com Jesus foi um teletransporte e a materialização do seu corpo durante 40 dias. Foi visto até por mais de 500 no Morro da Galileia, no Monte da Galileia. Paulo César, calma. Por quê? Você disse que essas reuniões acontecem na escuridão. Sim. Mas como é que então Jesus apareceu até a luz do sol? Olha só. Porque existem várias formas de ectoplasma. Nós estamos vendo ainda lampejos de uma tremenda ciência sendo colocada à nossa frente. Estão percebendo? Não dá para a gente entender ainda como acontece. Mas o que acontece, acontece. Sabe por onde que normalmente o ectoplasma sai? Pelos orifícios naturais do corpo do médium. Principalmente boca, nariz e ouvido. Será que então, quando Jesus cuspiu na terra, o que saiu pela boca de Jesus não foi saliva e foi ectoplasma? Se aconteceu isso há 2000 anos, eu estivesse vendo isso acontecer, o que eu ia pensar? Ele cuspiu na terra. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse teletransportar células do perispírito de um cego para o seu olho? Energia não vai faltar, está em mim? Agora eu vou precisar de profundo conhecimento científico para realizar isso. Certo? Agora, você sabe o que é um Cristo planetário? Jesus, por exemplo? Um espírito criado simples e ignorante que atingiu tamanha evolução em conhecimento científico, tecnológico, sabedoria e amor que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro. O nosso planeta foi criado há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Se foi Jesus que comandou isso, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Agora, quantos anos demorou-se para que ele se desenvolvesse até chegar ao estágio de um Cristo planetário? Segundo as informações que nos chegam do outro lado, através de mensagens assim confiáveis, os sistemas solares onde Jesus se desenvolveu nem existem mais. Claro que eu estou preocupado com o aquecimento global, estou preocupado com o desaparecimento das geleiras, com a extinção das espécies, estou preocupado com isso tudo. Todo dia isso vem na mídia.
Mas eu deposito a minha confiança em quem? Num Cristo planetário. Como é que um Cristo planetário que comanda o nosso planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos vai deixar que o planeta desapareça em algumas décadas? A solução virá como sempre aconteceu. Ele preparará espíritos que ocuparão corpos semelhantes aos nossos e trarão as soluções que nós precisamos. Isso aconteceu em toda a história da humanidade. Atingimos, por exemplo, o merecimento dos antibióticos. Um espírito encarnado com o nome de Fleming, com um conjunto de coincidências inacreditáveis, abre a porta para a penicilina. Como é possível um homem chamado Gandhi, pregando a não violência e a verdade, consegue libertar 3/4 do Império Britânico? Então vieram preparados para isso. Estão percebendo? Agora, cada um de nós tem alguma missão a cumprir. Esse corpo físico, ele tem, me parece, 2 finalidades. Primeiro, aspiração de impurezas e correção de deformidades? Sim, mas eu também posso vir com alguma forma de missão. Você está entendendo? E aqui e ali, isso aconteceu toda a história da humanidade. Olha a frase de Einstein. Penso 99 vezes, não chego a lugar nenhum. Deixo de pensar uma vez e a verdade me é revelada. O que ele está querendo dizer com isso? De onde veio essa verdade? No século XIX, se descobria um elemento por dia. E os químicos, desesperados, porque não conseguiam conjugar esses elementos uns com os outros numa tabela. Alguns se conjugavam com outros. Alguns não se conjugavam com nenhum, como os gases nobres. E ninguém conseguia elaborar uma tabela que conseguisse coadunar tudo isso. Mendeleev, um químico russo, decide resolver o problema. Como? Se tranca em um laboratório na sua residência durante 3 dias e 3 noites. Não chega a lugar nenhum. E quando fica exausto, trabalhando 3 dias e 3 noites, desmaia de sono e adormece. Quando está dormindo, a tabela periódica dos elementos aparece à frente dele em sonho. E a tabela periódica dos elementos está aí até agora e prevê todo elemento que venha a ser descoberto no universo, seja natural e seja artificial. Se volta para a neurociência, olha, quando nós estamos dormindo, a vibração, o aproveitamento energético dos nossos neurônios entram numa atividade basal de recuperação da energia que nós gastamos quando estamos acordados. E quando os nossos neurônios estão nessa atividade basal, é impossível aprender alguma coisa. Se não foi o cérebro físico de Mendeleev que captou a tabela periódica dos elementos, o que é que captou? Um cérebro extrafísico quântico que mantém arquivado todo o conhecimento que nós já adquirimos e que adquiriremos ao longo da infinidade dos tempos. E nesse caso, doutor Paulo, tem até um exemplo que o senhor traz de um brasileiro muito simples, né? Não tinha terminado o primário e de repente ele aprende 3 línguas, né? Inglês, alemão e japonês, né? É um capítulo que está no nosso livro, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. Reflexões Espiritualistas e Científicas do Médico. O nome do título é O Galinha Tonta. O Galinha Tonta. Um jovem, uma criança no interior, parece, de Minas Gerais, começou a falar alguma coisa que ninguém entendia. E aí os coleguinhas que não entendiam nada do que ele falava, poram o apelido dele, esse camarada é uma galinha tonta. Uma galinha tonta. Eu acompanhei, doutor Paulo, justamente porque ele tinha sido humilhado, né? Que ele era muito simples. E aí no sonho, como o senhor relata, veio o Toshiro, um japonesinho, falou com ele em japonês. Depois veio o Hans em alemão, né? Bom, e aí o que fizeram? Olha, esse menino está sob alguma influência negativa. Vamos levar esse menino na igreja. Precisa ser benzido, né? Vamos levar o padre. E levaram o menino na igreja. Quando chegou na igreja, o menino começou a falar aquilo que ninguém entendia. Só que o padre era alemão. E o padre olhou para essa criança e falou, mas essa criança está falando alemão. Onde é que ela aprendeu isso? Bom, e aí depois a revelação foi dada.
Alguns jornalistas se sentiram atraídos pela curiosidade do caso, que foi divulgado, e foram lá pesquisar o que acontecia. E ele já estava, não era mais criança, já tinha crescido. E ele falava inglês, falava alemão e falava, parece, o japonês. E entrevistaram ele. Como é que você aprendeu a falar isso aqui no interior de Minas se você não teve nenhum professor que te entregou, que te ensinou isso? Aí eu falei assim, olha, eu era de uma família muito pobre, nem comida nós tínhamos. E a empregada da vizinha me dava um prato de comida. E eu estava comendo a comida que a empregada da vizinha me deu quando a vizinha chegou e me viu comendo no prato dela. E me botou para correr. Jogou o prato em cima de mim, eu saí correndo, me tranquei dentro do quarto e fiquei chorando, ainda criança. E quando eu estava trancado dentro do quarto, 3 meninos se aproximaram de mim. Um alemão, um inglês e um japonês. E começaram a conversar e me ensinar os idiomas dele. Então foi ali que eu aprendi. Incrível, incrível. Incrível. E, doutor Paulo, nós falamos dos seus livros. A gente na sua narrativa, ela tem a comprovação científica, né, em relação aos fenômenos, né, que aconteceram no lar de Frei Luís, muitos deles retratados, né, inclusive com fotografias. Esses espíritos materializados, eles fizeram algum trabalho específico para quem era recebido? Qual era a função, o objetivo deles? O objetivo me parece que é a revelação de uma nova medicina. 2 principais motivos são utilizados pelos mentores que acompanham a nossa evolução como humanidade universal para que tais fenômenos tão raros, tão difíceis, tão perigosos e com manipulação de tanta energia aconteça num planeta involuído como o nosso. Primeiro, auxílio de pacientes graves. Porque quem mais se teletransporta e se materializa são médicos. Segundo, lampejos, relâmpagos do que será a medicina mediúnica do futuro. Esses são os 2 motivos. Bom, e aí o que acontece? A quantidade de informações é tão grande que eu ficaria falando com vocês aqui até 2090, ano 3000 e vai por aí afora. Eu só vou dar um exemplo. E esse exemplo, ele é estarrecedor. Eu tinha um professor que me ensinou tudo que sabia de cirurgia do câncer. É a área que eu atuo, sou cirurgião oncológico. Não acreditava em nada, inclusive comparou o lar de Frei Luís à colônia dos Ginjones, onde mais de 1000 se suicidaram. Ou seja, somos um grupo de fanáticos. E esse meu professor desenvolveu um quadro chamado asma cardíaca, uma falência da válvula mitral do coração. O coração bombeia o sangue para frente, como a válvula mitral está insuficiente, volta para trás e se acumula no pulmão. Não estava conseguindo mais operar e, como eu era o primeiro assistente, estava realizando as cirurgias para ele. Tomei coragem, professor, eu sei que o senhor não acredita, ninguém vai lhe cobrar nada, o senhor gostaria de uma reunião no lar de Frei Luís, no santuário de teletransporte e materializações? Ninguém vai lhe cobrar nada, mas eu tenho visto coisas lá muito assim impressionantes acontecerem. Quem sabe o senhor não poderia ser ajudado? O senhor já está indo para o Instituto do Coração colocar uma prótese cardíaca? Aceitou. E foi levado a uma das nossas reuniões. Foi colocado no leito e, nesse dia, o principal médico espiritual que mais se materializou e que mais conversou comigo no lar de Frei Luís, Frederic von Stein, cirurgião do exército nazista, hein? Foi parar no Frei Luís porque no nosso educandário com mais de 500 crianças haviam judeus reencarnados. O ódio persistia, só que caiu nas malhas do amor de Frei Luís, que também era alemão. E aí o Frederic, nesse dia, saiu não materializado, mas sim encarnado no seu médium. Entendo a encarnação mediúnica como superior à encarnação. Quando a entidade encarna no médium, o médium nada percebe e depois nada se lembra. Inclusive fala línguas desconhecidas pelo fenômeno da xenoglossia. Se aproximou do meu professor e levou a mão a um potenciômetro, uma luz elétrica em cima do leito,
e aumentou a luminosidade. Ficou uma luz azulada fraca sobre o meu professor, mas suficiente para que se visse tudo o que acontecesse. E me chamou para o seu lado. Fiquei eu ao lado do Frederic. E mais 3 colegas presentes à reunião. 4 médicos testemunhando tudo o que ia acontecer. E aí se dirigiu ao meu professor e disse o seguinte: meu irmão, não duvide o que você vai receber, porque sua dúvida vai dificultar o que foi autorizado em seu benefício. Desabotoem a camisa dele. Desabotoamos a camisa do meu professor. E o Frederic começou a massagear o tórax do meu professor. De repente, sem se descuidar, disse o seguinte: Paulo César, sim, aquela voz germânica. Paulo César, sim. Você está vendo o que está acontecendo? Estou. Relate em voz alta aos seus colegas o que é que você está vendo. Frederic, aí onde você está massageando o tórax do meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. Aí eu fiquei olhando para os colegas. Aquela peça ensanguentada. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina do futuro de vocês saberá como fazer isso. Nós fomos desintegrando molecularmente, atomicamente, a peça defeituosa. E à medida que ela ia sendo desmaterializada, nós fomos materializando no local uma prótese de ectoplasma que adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. Um mecânico de automóveis, que era a profissão do médium, não podia me dar essa resposta. Posso fazer essa pergunta? Pode. Posso mandar examinar isso? Pode. Mandei 2 patologistas examinar e todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. Um dos colegas que estava comigo era cardiologista. Pegou a peça na mão, o examinou. Paulo César, até a cordoalha tendinosa está aqui. Um conjunto de filamentos que impede que a válvula mitral abra mais do que deva. Quem estava vendo isso era um cardiologista. Daquele dia em diante, o meu professor parou de sentir tudo. Voltou a ter uma vida normal. Em 1993, ou seja, 12 anos depois, sofreu um infarto fulminante, faleceu sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica. Eu falo hiperfísica porque é uma cirurgia que ultrapassa os limites do corpo físico do indivíduo. Quer chamar mediúnica, para mim isso é a mesma coisa. 12 anos se passaram. Agora, vem agora um testemunho que eu acho que deve também ser colocado. Em 2022, ano passado, eu sofri 3 compressões vertebrais da minha medula e fiquei hemiplégico de todo o meu membro esquerdo, com muita dor, andando de cadeira de rodas e tendo que operar e dar aula. 30 dias. Nada do que os meus colegas do Hospital Universitário Pedro Ernesto fizeram ajudou. Resolveu. Bem, e aí no dia 26 de novembro de 2022, por volta das 4 da manhã, eu abri os olhos. Minha esposa desmaiada, dormindo ao meu lado. E senti uma atmosfera de uma pureza do meu quarto que eu pensei que eu tinha desencarnado. Mas eu estava no meu corpo, não morri. E o ventilador girando no teto. O ventilador não diminuiu a velocidade, ele simplesmente paralisou. Paralisou. Não faltou luz, nem ninguém chegou perto do receptor. E se faltasse luz, não paralisaria imediatamente. Ia diminuindo a velocidade. Não foi isso que aconteceu. Bom, e aí eu pensei comigo. Será que algum médico da falange do Frei Luís está se aproximando para tentar me ajudar? Naquele momento, pela primeira vez na minha vida, o que eu queria entender, o que acontecia com meu pai, aconteceu. Por que meu pai via e eu não via? Por que meu pai ouvia e eu não ouvia? Por que meu pai captava mensagens telepáticas nítidas e eu não? Se eu sou filho dele, será que eu não teria alguma composição genética que facilitasse que isso acontecesse comigo? Não.
mas naquele momento aconteceu. E eu não ouvi pelo ouvido. Nitidamente me captei uma mensagem telepática nítida. Tô sendo bem claro. Tô sendo incisivo, nítida. Estamos aqui para te ajudar. Se eu estou captando uma mensagem telepática, eu vou emitir uma indagação pelo pensamento. Posso saber o nome de quem aqui está para me ajudar? O nome do meu professor. E ele tinha sido submetido àquela cirurgia há 41 anos atrás. A primeira coisa que me veio na mente foi um desentendimento que tivemos em 1984. E aí emiti uma mensagem: professor, lhe peço perdão por todo o mal que lhe causei. E captei a resposta: Paulo César, você não me causou mal nenhum. Professor, lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou. Agora, o que veio na minha mente, eu acho que é para todos que estão aqui e todos que estão nos ouvindo, porque todos nós tivemos professores. Paulo César, você não imagina o quanto eu tenho para te ensinar quando você aqui chegar. Professor, e com relação aos erros que cometi e que ainda cometo? Mas eu também cometi os meus erros. E aí silenciei. Não emiti mais nenhuma mensagem. Mas ele continuou. Vire de bruços. Virei de bruços. Coloque seu tornozelo direito por trás do seu joelho esquerdo. Coloquei. E o meu membro esquerdo todo paralisado e com dor intensa. Naquele momento, nitidamente, alguém pegou o meu tornozelo esquerdo, nitidamente, a mão segurou o meu tornozelo e começou a fazer flexões para frente e para trás, como se algum processo fisioterápico estivesse sendo feito. Terminou. Retorne à sua posição normal. Retornei. E aí, para arrasar. Paulo César, você quer saber por que está passando, pelo que está passando? Quero, professor. Você está incomodando muito com o que fala e com o que escreve aqueles que não querem que essas verdades cheguem à humanidade da Terra. Dali em diante, a atmosfera do quarto começou a voltar à normalidade e o ventilador do teto voltou a girar. Naquele momento, a minha esposa acordou. Acredito que ela tenha sido utilizada como médium de efeitos físicos na paralisação do ventilador. Alguma energia ectoplasmática deve dela ter se desprendido. E indagou o que estava acontecendo. Falei, eu não sei se você vai acreditar, mas aconteceu isso, isso, isso. Tudo que os meus colegas estavam fazendo durante 30 dias, sem resultado, começou a funcionar. Naquela semana me colocaram de novo na sala de cirurgia, infiltração da medula com anestésico e corticoide. E eu saí da mesa de cirurgia sem sentir mais nada. E esse procedimento já tinha sido tentado sem resultado. E isso já tem 1 ano e eu estou aqui sem sentir mais nada. Então eu estou incomodando quem? Com o que eu falo, com o que escrevo? Com inteligências, olha só, não são ignorantes, são inteligentes, que não têm realmente a mínima intenção de que essas verdades cheguem à humanidade. Imaginemos que nós tenhamos sido assim, dependentes químicos. Passamos para o outro lado da vida depois do fenômeno natural da morte. Do lado de lá eu não vou ter crack, eu não vou ter nicotina, eu não vou ter álcool, eu não vou ter ópio. Existe uma forma de eu atenuar o meu desespero. Vou me aproximar daqueles que continuam aqui encarnados, principalmente dos jovens, e intuí-los. Experimenta, usa. E entramos na mesma estrada que eles entraram.
E quando utilizamos essas drogas estupefacientes, se desprendem de nós fluidos barônicos pesados e nocivos que eles absorvem, diminuindo assim o seu desespero pela falta dessas substâncias estupefacientes. Qual o interesse que eles teriam que essas verdades chegassem até a humanidade da Terra? Tem ideia de quanto é que foi arrecadado pelos produtores de armas em 2022? 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Em um ano, essa quantia seria suficiente para acabar com a fome no mundo. Qual o interesse que esses fabricantes de armas teriam em que as guerras deixassem de existir? Nesse momento estão acontecendo 28 processos de guerra no planeta. Os que nós conhecemos, o que está acontecendo na faixa de Gaza e o que está acontecendo na Ucrânia. Estão percebendo? Esse é o planeta de provas e expiações que nós habitamos. E esses espíritos nós podemos chamar de obsessores, né? Sim, entre aspas, mas são irmãos nossos, foram criados iguais a nós. Então, agora pode ser taxado de tudo, menos de ignorante. Sim, exatamente. Tá. E doutor Paulo, esses médicos que vêm da espiritualidade, vou chamar assim, eles também estão fazendo esse trabalho aqui, né, terreno, vamos considerar, eles estão evoluindo também? É importante para eles esse trabalho? Todos nós estamos em evolução. Estamos evoluindo passo a passo. E essa velocidade da evolução depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Nós estamos sendo, a cada momento, tentados por algum tropeço. Caminha naquele caminho, não vai para esse. Eu tenho o livre-arbítrio, eu posso aceitar ou não essa sugestão. E essa sugestão pode me levar à condução de um erro terrível. Vejam quantos feminicídios estão acontecendo enquanto nós estamos aqui reunidos. Quantas vendas de drogas, quantas guerras, quantos assassinatos. Estão percebendo? Então, à medida que nós formos evoluindo, o planeta será, de uma certa forma, purificado. Aqueles que continuarem nesse comportamento equivocado não poderão retornar a esse planeta, pelo menos por enquanto. Então vejam a importância de programas iguais a esse que estão sendo gravados. Quantos serão alcançados pelas verdades que são colocadas aqui? E uma coisa você tem que levar em consideração. Olha, quem está falando é um cirurgião que em 2025 vai completar 50 anos de formado. O cara não pode ser um alucinado. Se eu fosse um alucinado, não era um cirurgião. E isso está despertando também, principalmente pelo currículo que eu tenho que ter, a curiosidade científica dos meus colegas. Peraí, esse camarada dá aula em 2 faculdades, ele tem título disso, tem título daquilo, tem 4 especialidades, tem formação no exterior. Peraí, deixa eu ver o que é que esse camarada está falando, o que é que esse cara está escrevendo. E aí, pela curiosidade científica, eu atraio, provavelmente uma missão que veio comigo, a curiosidade dos meus colegas. Bom, deixa eu pensar um pouquinho melhor, além da materialidade e da coisa que está acontecendo instantaneamente. Vocês não imaginam quantas provas foram colocadas? Eu não procuro, elas aparecem. Ocorreu no CREMERGE a abertura de um espaço de arte. Convocaram 5 médicos, Conselho Regional de Medicina, convocaram 5 médicos para falar sobre o seu trabalho. Escritores médicos, cada um falou 10 minutos. Eu fui o 4º. O auditório do CREMERGE lotado de médicos. Quem é o 5º? Diretor do Hospital Miguel Couto. E tinha acabado de escrever um livro sobre a medicina pública do Rio de Janeiro. A família toda presente na primeira fileira do auditório. Eu fui o 4º, ele foi o 5º. Eu subo e falo o seguinte, olha, nós não temos tempo de se voltar para aquilo que eu escrevo. Imortalidade, reencarnação, auxílio de colegas que já morreram. Nós estamos preocupados na atualização das nossas informações, não é? Estamos preocupados na sustentação das nossas famílias, através do nosso trabalho, a não ser quando passamos por algum distúrbio de saúde, quando passamos por alguma perda de um ente querido. Falei isso, coisa natural. Desço, sobe o professor Paixão.
Ele fala sobre o seu livro, Medicina Pública do Rio de Janeiro, e no palco tem um infarto fulminante e cai morto perante a família e perante um auditório repleto de médicos. Imagine a cena. E vários colegas tentando a ressuscitação, respiração boca a boca, massagem cardíaca, morreu. Aí eu percebi que os colegas começaram a se levantar e vinham na minha direção. Paulo César, vem cá. Você estava prevendo o que ia acontecer? Claro que não. Cara, você sobe, fala que não se tem tempo para prestar atenção no que você escreve, no que você fala. A não ser quando a gente passa por algum distúrbio de saúde ou perda de um ente querido. Você acaba de falar, o cara tem um infarto fulminante na frente da família? Olha, eu não previ nada. Pode ser que eu tenha sido utilizado como alguma ferramenta para o que aconteceu. Mas eu não previa nada. Isso é uma das experiências. Eu tenho centenas ou milhares. E esse caso me lembra muito até uma frase do Dr. Jorge Andréa, né? Que muitas vezes você coloca como a sua missão mesmo de vida, né? É um dos nossos mestres, né? Se você for procurar na bibliografia médica, deixa eu ver se existe algum trabalho que fala sobre se o perdão, se a oração, se, digamos assim, a paciência ajuda algum paciente no seu sistema imunológico ou na sua biologia molecular a responder melhor a tratamentos. Se você for buscar isso na biografia médica, você vai encontrar milhares de trabalhos mostrando que o perdão, que a bondade, que a oração, que a prece melhora a bioquímica do corpo humano e também a atuação do sistema imunológico. E esses pacientes respondem melhor aos tratamentos. Mais nada. Por que melhora? Por que melhora? Por que o perdão, a oração, melhora a bioquímica do indivíduo? Melhora o sistema imunológico? Então nós estamos algemados. Agora eu tenho resposta. E eu não procurei, a resposta foi colocada na minha frente. Estou eu na minha residência. Chega o primo da minha esposa. Paulo César, eu vou ficar viúvo. Você vai ficar viúvo? Vou. E eu estou com 2 filhos pequenos. Eu vou ficar viúvo com 2 filhos pequenos. Por quê? Eu estou com a minha esposa, internada há 40 dias, num dos mais, não vou citar o nome, num dos mais bem equipados CTIs cardíacos do Brasil. E ela está com um quadro chamado de pericardite, inflamação da membrana que envolve o coração. A membrana inflama, forma líquido e o líquido comprime o coração para e o paciente morre. E esse líquido, essa inflamação do pericárdio, geralmente é causada por algum micro-organismo. O que eles fizeram? Punciona, esvazia o líquido, bota para a cultura e nada crescia. E ela estava há 40 dias, eles não sabiam qual era a razão da pericardite. Você pode me ajudar? Eu vou ficar viúvo. Eu posso tentar, eu não sei se eu vou te ajudar. Como? Eu vou levar um médium lá no CT onde ela está. Te agradeço. Botei uma roupa branca nele, pedi autorização ao chefe do CTI e lá ingressei. 40 boxes. Só paciente grave. Chegamos até o box onde estava a esposa do primo da minha esposa. Uma respiração arfante, hipotensão, taquicardia, saturação de oxigênio lá embaixo. Aí eu olhei, falei, o nome do médium era Gilberto Arruda. Gilberto, eu acho que nós não vamos ter muita coisa a fazer, não. Calma, Paulo. Mecânico de automóveis. Vamos ficar aqui orando um pouco. Ficamos um pouco em oração. Daqui a pouco ele se volta para mim e fala o seguinte, olha, eu não sei se você vai acreditar no que eu vou te contar. Aí nesse leito está amarrada uma medonha de uma entidade.
Ela não pode se auto-amarrado. E parece que está hipnotizada. Ela não pode se ter auto-hipnotizado. E você sabe que desse corpo, dessa entidade, estão partindo prolongamentos negros, parece pinche, que está envolvendo o coração, o cérebro e os rins dela? Esses medicamentos todos que eles estão dando não conseguem chegar onde tem que chegar. E aí? Bom, vamos continuar aqui orando. Passou mais alguns minutos e ele falou assim, olha, Frederic chegou aí com um grupo de médicos e enfermeiros. Já retiraram a entidade. Deve ter levado para algum hospital aí do Frei Luís. Aí ele começou a utilizar a linguagem de mecânico de automóveis. Olha, eles estão agora colocando um barril de vidro ou de cristal aí do lado do leito com um líquido verde lindo, parece esmeralda. E estão acoplando, não usou acoplar, estão colocando mangueiras, ele não usou tubo, que estão conduzindo esse líquido verde para o corpo da doente. Aí começou todos os detalhes que possível me contando. Esse líquido verde está correndo o corpo todo da paciente e está sendo recolhido do outro lado negro. Olha, agora está entrando verde e está saindo mais claro. Agora está entrando verde e está saindo verde. Parece que algum trabalho de purificação foi feita. Bom, e agora? Retiraram todo o equipamento e já foram embora, mas deixaram um enfermeiro de plantão. Tá bom. Já podemos nos retirar? Não. Vai lá fora e chama o marido dela. Aí fui lá fora. Fernando, você pediu ajuda. Parece que a tua esposa foi ajudada e querem te dar uma prova de que ela foi ajudada. Vamos dar até o box onde está a tua esposa. Aí chegamos lá, já não era mais o médium. Frederic estava nele encarnado. Sério. Aí disse assim para mim, Paulo César, estenda a sua mão. Estendi. E ele colocou a mão dele sobre a minha. Passaram-se alguns segundos e ele levantou a mão. Quando ele levantou a mão, toda a palma da minha mão estava coberta por um coágulo fervendo e borbulhante, na frente do marido. Calma, Fernando. Você pediu ajuda. Parece que te deram uma prova de que ela foi ajudada. Fui lá no banheiro, lavei a minha mão e volto. Quando eu volto, no box em frente estava uma senhora com o marido em coma induzido, com os olhos arregalados, porque ela viu o que aconteceu, principalmente a formação do coágulo. Claro que ela estava pedindo ajuda. O que eu ia fazer? Dei algumas palavras de consolo, nos retiramos. Daquele dia em diante, tudo que estava sendo feito, sem resultado nenhum, começou a dar resultado. 1 ou 2 dias, saiu do CTI e foi para a semi-intensiva. 1 ou 2 dias, saiu da semi-intensiva, foi para o quarto. 1 ou 2 dias, saiu do quarto, foi para casa e hoje é avó. Aí eu pensei assim comigo, meu Deus, quantos pacientes naquele CTI poderiam ter sido ajudados dessa forma? A prece faz parte da nossa ferramenta como médicos. Quando entramos num centro cirúrgico, que é um ambiente sagrado, nós fazemos alguma oração? É feita alguma oração em CTI? Por que a oração melhora? Aí pensei comigo, eu vou voltar lá e conversar com os colegas para saber o que eles acham que aconteceu. E voltei. Colega, vem cá. Vocês estão há 40 dias com uma paciente grave dessa. Tudo que era possível fazer, vocês fizeram no melhor. De repente, tudo começa a funcionar? O que aconteceu? Paulo César, nós não sabemos. Olha, a principal hipótese era a tuberculose, mas recolhíamos a secreção, botávamos na cultura, mas o bacilo de Koch, que é o micro-organismo que causa a tuberculose, também não crescia. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Nós estamos achando que os micro-organismos que estavam causando a pericardite sofreu alguma mutação e se tornou sensível a algum antibiótico que nós estávamos usando. O que eu ia falar? Fechei a boca e fui embora. Agora se coloque na minha situação. Imaginemos que eu digo o seguinte, colega, vem cá. Vocês querem saber por que o tratamento de vocês começou a funcionar? Porque tinha uma medonha de uma entidade aí bloqueando o medicamento de vocês. Eu trouxe um médium aqui, foi retirado e foi criada uma psicosfera adequada através da oração que facilitou que o seu tratamento funcionasse melhor. Onde é que eu estaria agora?
tinham mandado me prender, caçado meu diploma. Então, existe uma resposta para que isso. Por que a bioquímica do paciente melhora? Por que o sistema imunológico melhora? Porque pela oração você cria uma psicosfera adequada, que facilita a ação dos colegas médicos e espirituais sobre o paciente. Então, tudo isso vai ser comprovado pela medicina, pela ciência do futuro. Nós já estamos usando antimatéria no escrutínio do corpo humano, já estamos usando o exame chamado tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétron com carga positiva. Nós já estamos usando antimatéria. Daqui a pouco a nossa tecnologia médica estará tão sensível que vai detectar a existência do corpo espiritual, do corpo energético, transmissor da vida ao corpo humano, físico, e inclusive a separação dos dois componentes no momento natural da desencarnação ou da morte. E aí você vai matar quem? Então, percebendo a importância da ciência nessa história, da aproximação da ciência com as religiões me levaram até a fronteira da morte. Estão me conduzindo a ter um bom comportamento. De alguma forma, estão me convencendo que eu vou continuar vivo depois da fronteira da morte. Mas nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Onde é que eu vou morar? Quem é que vai me sustentar? Vou trabalhar? Vou estudar? Vou necessitar de algum alimento? Criança que perece em tenra idade continua crescendo? Idoso rejuvenesce? Cego volta a enxergar? Paralítico volta a andar? Eu não sei nada. Então agora está na mão da ciência. A ciência chega e vai comprovar que o que as religiões estão pregando é verdade. E aí a humanidade está salva. E essas são as duas vertentes que nos conduzem, as religiões e a ciência. Na hora que elas se compreenderem e se unirem, está salva a humanidade. É a convergência da religião com a ciência mesmo. E, doutor Paulo, em relação à oração, alguns anos atrás eu vi até um estudo que voluntários conseguiram autorização para entrar no hospital e eles faziam orações, mas foi com método científico, para parte dos pacientes internados e para outros não. E foi incrível como a recuperação ao tratamento médico que foi dado entre aqueles pacientes que receberam a oração. Como tem também experimento, né, das moléculas de água, do agrupamento. E isso vale muito aqui na rádio, que a gente estava conversando com o Marcos, com o João, com o Meinha, em relação a como até a interferência da boa música, da boa energia, ela pega e fortalece o sistema imunológico, correto? Correto. Só que nós estamos parados nos efeitos. Não sabemos por que isso acontece. O que acontece? Na hora que você forma uma psicosfera adequada, você facilita o atendimento dos médicos espirituais que se aproximam e encontram uma ambiência mais adequada para que a sua tecnologia funcione. Sim. E, doutor Paulo, colocar isso para a comunidade médica, né? O senhor já falou que existe essa procura pelo conhecimento. E como são aquelas pessoas que não aceitam isso? Como é que o médico se comporta diante do discurso se ele não está preparado para isso? Não estou preocupado com isso. Eu vou te dizer por quê. Estão sendo criadas nas escolas de medicina ligas para estudo de espiritualidade, medicina e saúde. E quem estão criando essas ligas? Não são os professores nem as direções, são os alunos. Eles estão se sentindo atraídos por essa curiosidade científica. Quem somos? De onde viemos? Para onde é que nós estamos vindo? O que é a vida? Por que eu sou médico? Eu estou tratando só de um componente físico, carnal? Ou existe alguma energia além disso? Que energia é essa? Então eu acredito que nós estamos no limiar de uma estrada que eu não vejo o fim. Mas tudo isso vai se modificar. Claro, é só questão de tempo. E nós vamos vendo isso acontecer, nós vamos ver isso acontecer. Eu sou imortal, tenho ansiedade em ver que isso tudo aconteça? Claro! Claro que eu estou ansioso em ver isso tudo acontecer. Só que existe um momento, não posso saltar degraus. À medida que formos evoluindo, que possamos criar uma psicosfera adequada para o planeta, isso acontecerá. Aí é que está o problema, cara. Você tem duas atmosferas envolvendo o planeta. Vocês têm uma atmosfera física, raios solares, marés, vento, oxigênio, pressão atmosférica.
você tem isso tudo isso é físico. Mas existe uma segunda atmosfera, uma atmosfera psíquica, que é a soma das energias mentais dos habitantes desse planeta, estejam encarnados ou desencarnados, e elas se interpenetram. Qual será a psicosfera de um planeta onde são praticados por ano mais de 100 milhões de abortos criminosos? Qual será a psicosfera de um planeta onde dois dos maiores comércios são o de armas e o de drogas? Qual será a psicosfera de um planeta onde a todo momento que você entra na mídia, você vê algum processo de guerra acontecendo? Estamos colocando tijolos em telhados de zinco. Vão desabar. Como? Pandemias, terremotos, maremotos, guerras. É o que nós estamos a acontecer. Ô, doutor Paulo César, mas o planeta está numa confusão que ninguém mais entende. Está. E eu faço a seguinte comparação. Se vocês fossem me visitar de surpresa, vamos fazer uma visita ao Paulo César de surpresa? Vamos. Só que vocês não sabem que no dia que vocês vão me fazer essa visita, eu estou mudando do 2º para o 3º andar. Como é que vocês vão encontrar o meu apartamento? Todo revirado, móvel desmontado, trouxa de roupa, mala. É o que está acontecendo com o planeta Terra. A transição planetária. Nós estamos numa transição planetária. E essa transição planetária vai se aumentar até provavelmente para 2057. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Vai haver uma chegada de grandes inteligências ao nosso meio. E essas inteligências estão conectadas a 4 grandes vertentes. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Veja como nós estamos precisando disso no nosso país. Espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão revelações que beneficiarão a humanidade como um todo e não o pugilo dos mais ricos e poderosos. Espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Estamos vendo crianças com 3, com 4 anos executando sinfonias no piano e o pé da criança nem alcança o pedal do instrumento. E a que eu considero a mais importante, espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Somos aproximadamente 7% de médiuns ostensivos. E quando formos 20, 30, 40, os cientistas terão que voltar por assunto, porque os seus filhos serão médiuns. Em relação a essa mediunidade, por exemplo, a glândula pineal, ela é uma demonstração da mediunidade, doutor Paulo? Sim. A glândula pineal é o órgão da mediunidade. Foi feito pesquisas na USP, e um colega médico, Sérgio Felipe de Oliveira, e que no seu estudo com tomografias, detectou a existência de cristais de apatita, um elemento chamado apatita, na glândula pineal. Quanto maior o número de cristais de apatita em uma glândula pineal, maior a captação de campos de energia. E mediunidade é campo de energia. É uma antena, poderia falar assim? Exato. Então, o que é que está determinando o número de cristais de apatita em uma glândula pineal de um ser humano? A genética. Então, eles vieram programados. Quando o espermatozoide se une ao óvulo, um grupo de geneticistas se aproxima e comanda a formação daquele corpo reencarnante. Calma, doutor Paulo César. Então quer dizer que quando meu pai estava tendo relação com a minha mãe, havia um grupo de médicos espirituais, geneticistas dentro do quarto deles? Não. O momento é sagrado. Até o momento da ejaculação e o alcance do óvulo pelo espermatozoide pode demorar horas ou dias. Então, no momento da conexão entre espermatozoide e óvulo, é que eles se aproximam. Então está tudo programado. Imagine quando a ciência comprovar todas essas verdades, hein? E está comprovando, né? E, doutor Paulo, dentro dessa programação, o que acontece se a pessoa tentar fugir dessa programação, ou seja, evitar esse trabalho, né, que, como a gente sabe, né, fora da caridade não há salvação? Ou ela tenta, assim, pelo dia a dia dela, ser corrido, pelas atividades que ela tem, ela evita a mediunidade?
Bom, a mediunidade é energia, e a mediunidade não pode ficar estocada dentro do corpo físico de ninguém. Se você estoca essa mediunidade, ela pode se aflorar em alguma forma de doença. Você veio com a energia mediúnica para ser utilizada em benefício do próximo. Se você nega esse trabalho, ela vai se acumular em você e vai começar a degenerar em alguma forma de doença. Aconteceu isso com um grande amigo meu, médium poderoso. Rejeitou a mediunidade, embora chegou a trabalhar num centro espírita, e abandonou. Inclusive começou a criticar o espiritismo. Desenvolveu um câncer de próstata, com metástases ósseas disseminadas, e em pouco tempo desencarnou. Será que isso poderia ter sido evitado? Acredito que sim. E lá no lar de Frei Luiz, doutor Paulo, quais são os tratamentos mediúnicos, espirituais? O que é feito e oferecido lá no lar de Frei Luiz? Nós temos várias salas de tratamento, como por exemplo atendimento de crianças. Temos atendimento de enfermos mais ou menos graves. Temos atendimento de processos obsessivos. Então, como tem em qualquer centro espírita, temos várias salas em que tratamentos alternativos e diferentes são feitos. Entendeu? É o que eu falei, é um templo enorme, 120 mil metros quadrados. 120 mil metros quadrados. E um atendimento a uma população, a uma assembleia de aproximadamente 4 a 5 mil pessoas por reunião. E o Frei Luiz começou em 1947 com 3 participantes. Vejam a evolução que foi dada. E o local tem algum significado? Ele fica em Jacarepaguá, né? Nós estamos rodeados por uma vegetação riquíssima. O Santuário de Teletransporte e Materializações está no meio de uma floresta no bairro de Jacarepaguá. 70% da energia que sai para que tal fenômeno aconteça provém do médium de efeitos físicos. Os outros 30% da assembleia que o acompanha e da natureza que envolve o santuário. Agora, nós temos que lembrar que é uma energia sensível ao próprio pensamento. Então, quando eu participo de uma reunião dessa, eu não posso ficar pensando na festa que eu tenho que ir hoje à noite, nas contas que eu tenho que pagar amanhã, no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem ou no meu ambiente de trabalho durante a semana. Porque eu estarei criando brechas para que essas inteligências que não querem que essas verdades cheguem até nós influenciem negativamente nessas energias. Lá por volta de 1979, quando eu cheguei no lar de Frei Luiz, ficava participando nas reuniões públicas como um conjunto de pessoas que formavam um grupo de apoio pela oração ao Frederic enquanto ele atuava encarnado ou incorporado no seu médium, não materializado. E eu tinha um pesado de um relógio, né, Rolex, que chegava e colocava ao meu lado em uma banca. Tirava o relógio, botava do lado da minha banca, ficava ali orando, pensando em coisas assim mais adequadas. Acaba a reunião. Me volto para pegar o relógio e o relógio tinha desaparecido. E ninguém chegou perto de mim. E o presidente Luiz da Rocha Lima sempre vinha até a sala 1, onde era atendido os pacientes mais graves, para saber se tinha tudo corrido bem. Eu recém saí da faculdade de medicina. Doutor Rocha Lima, eu coloquei o meu relógio de metal aqui, ninguém se aproximou de mim, o relógio desapareceu. Não traga objetos de metal para essa sala, nem objetos valiosos, porque a manipulação de energia aqui é tremenda. Espíritos mal intencionados desmaterializaram o seu relógio. Chamem o médium Gilberto Arruda de volta. Gilberto Arruda já estava no carro. Tinha terminado a reunião e voltou. E ficamos na sala, numa penumbra, para que a luz não atrapalhe a energia ectoplasmática, claro. Não era escuridão, penumbra. Eu, um outro colega médico, o médium Gilberto Arruda e o presidente Luiz da Rocha Lima. E o Rocha Lima, naquele momento, disse o seguinte: mantenham a concentração na oração. Gilberto, coloque a sua mão sobre a minha. Colocou. Ficamos alguns segundos em oração e, de repente, eu vejo o corpo do médium sofrer um estremecimento como se ele tivesse recebido uma descarga elétrica. E esse estremecimento se transmitiu ao corpo de Luiz da Rocha Lima, que naquele momento descolou a mão do médium,
apontou para mim e disse o seguinte: aqui está o seu relógio, não o traga mais a essa sala. Espíritos mais intencionados o desmaterializaram e nós conseguimos recuperar. Cara, para tu desmaterializar um relógio, ou seja, teletransportar para outro universo, você tem que fazer isso átomo a átomo, partícula subatômica a partícula subatômica. E existe um princípio de física que diz o seguinte: o princípio da incerteza de Heisenberg. É impossível você saber a localização e a velocidade de um elétron. Ou você sabe onde ele está, ou você sabe a velocidade dele. As duas coisas ao mesmo tempo é impossível. Mas que você faça o que aconteceu com o relógio, você tem que saber. Aí eu indago: quantos átomos tinha aquele relógio? Quantos elétrons tinha aquele relógio? Que inteligências são essas mal intencionadas? E aí eu fui dar uma apresentação em Fortaleza na semana passada. Dentro do avião estavam 200 passageiros, mais a população, a tripulação, mais a tripulação. E se naquele grupo houvesse um médium de efeitos físicos, de quem a energia ectoplasmática se extravasasse com mais facilidade? Essas inteligências que não querem que essas verdades cheguem a nós, não saberiam como desmaterializar alguma peça do avião como fizeram com o meu relógio? Então, se o nosso planeta não estivesse com uma proteção de um Cristo planetário, com as legiões de espíritos sob seu comando, a Terra seria um inferno pior do que foi pintado por Dante Alighieri na Divina Comédia. E essas brechas, doutor Paulo, que o senhor falou, na verdade os processos obsessivos podem começar e começam, né, por nós mesmos, né? A questão do vigiar e orar, né? Os processos obsessivos, como falou nesse caso especificamente, essa mulher que estava também na UTI, né? Com problema cardíaco, essa pessoa, essa entidade amarrada. Como é que a gente pode explicar esses processos obsessivos? Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos, com aquilo que agimos, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso. Alguém conhece você melhor do que você? Ninguém me conhece melhor do que eu. O que eu penso? Existe algum modelo que eu deva seguir dentro do meu pensamento, dentro das minhas palavras, dentro da minha ação? Existe Jesus. Ele é o modelo e guia a ser seguido. Eu consigo me colocar sempre na situação que ele se colocaria? Daqui a pouco eu vou para casa, eu vou chupar uma bala. Essa bala está envolta num plástico. Eu chupo a bala, vou abrir a janela do meu carro e vou jogar o plástico para fora. Era isso que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Então nós temos que nos autopoliciar. Claro que isso é difícil para nós sabemos quem somos. Agora, me parece que nós já fomos piores do que nós somos hoje. Então, à medida que continuarmos nos policiando, a psicosfera do planeta vai se tornar cada vez mais pura. Então, eu acho, como é que a mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração começa pessoalmente em cada um de nós. Segundo passo, o ambiente familiar. E aí você vai aumentando aquele alcance psicosférico do seu comportamento, do seu pensamento. Muitas vezes a melhor resposta a uma agressão é o silêncio. É o silêncio. Se você responde a uma agressão com outra agressão, você se torna igual ao agressor. Agora, eu tenho que levar em consideração a humanidade primária a qual eu pertenço. Se eu utilizo hoje aço e ferro como cirurgião que sou para aliviar e para curar, é porque quando era da Inquisição, como fui, usava para torturar e para matar. Vejam a dádiva divina que é o esquecimento. Eu não lembro nem o que eu almocei anteontem. E se eu me lembrasse do que eu fiz de errado nas múltiplas encarnações que eu já vivi, eu teria, assim, tranquilidade emocional para ser um médico, um cirurgião? Principalmente sabendo que muitos dos pacientes que são colocados nas minhas mãos foi alguém que eu torturei e até matei em vidas passadas. Então, o esquecimento é uma dádiva, você consegue aparar as arestas.
Agora, claro que uma existência é insuficiente para que você possa se corrigir como um todo. Eu me considero como uma pedra de quebra-cabeça. E estou considerando o trabalho que vocês estão fazendo aqui também. E esse quebra-cabeça está sendo montado para salvar a humanidade. Para ajudar mesmo. Temos certeza que somos imortais e temos certeza que vamos e voltamos. Vou voltar onde? Na Ucrânia? Na Rússia? No Afeganistão? Onde elas são consideradas seres inferiores? As mulheres são seres inferiores. Vou voltar na Coreia do Norte? Vou voltar na Venezuela? O que acontecerá com aqueles pioneiros que trarão essas verdades e que permeará todo o planeta quando reencarnarem nesses países? Serão trucidados, decapitados, queimados, torturados. Mas isso já aconteceu no passado, com os primeiros cristãos. Foram torturados, decapitados, queimados, esquartejados. E o cristianismo está aí. E o cristianismo tem 2000 anos. O espiritismo, que é uma corrente cristã, só tem 165 anos. Como estará o espiritismo daqui a 2000 anos? Principalmente com o embasamento científico que ele traz com ele. Então eu não vejo outra solução para a humanidade. Não tem saída. Esses corruptos, pedófilos, feminicidas, assassinos, traficantes, terroristas, se vacinam contra tudo. E aos seus filhos também. Por quê? Porque foi a ciência que comprovou a existência de micro-organismos causadores das doenças. Nós estamos vendo os micro-organismos, está no ar que nós respiramos, na nossa roupa, na nossa pele, nos alimentos que nós ingerimos. Quem provou a existência dele foi a ciência. E quando a tecnologia se tornar tão sensível, a tecnologia científica, que vai detectar a existência do espírito. Acabou. Você vai matar quem se não existe morte? Como é que você vai chegar do lado de lá e se colocar perante aquele que você assassinou? O que aconteceu lá na Rússia com aquele líder daqueles que foi o grupo Wagner. Wagner. Quem assassinou? Quem derrubou aquele avião? O que o piloto tinha a ver com aquilo? E quando aqueles que fizeram isso contra esse líder desses... Como é o camarada aqui? Grupo Wagner. Sim, mas tem ele... O nome dele. O grupo Wagner, mas eles... Sim, mas eles fazem... recebem para lutar. É um grupo... São mercenários. Muito bem. O que acontecerá com esse que os assassinou quando chegar do outro lado? Tu já imaginou a cena? Você se colocar perante aquele que você assassinou? Daí me parece que a justiça tenha uma importância seja muito importante a aproximação da ectoplasmia com a justiça. Nós sabemos o que aconteceu com aquela vereadora. Ela e o motorista foram assassinados. Não foi? O que foi feito com a arma do crime? Até onde se percebe, foi lançado na Baía de Guanabara. Pela ectoplasmia, você pode recuperar armas. Você pode recuperar objetos. Isso aconteceu no Lar de Frei Luís. Teletransporte de espadas, teletransporte de garruchas com idade de 300 a 400 anos. E quando a ciência se associar pela ectoplasmia à justiça e você poder recuperar objetos utilizados em crimes, não tem saída. A memória. Os objetos, eles na verdade gravam. Ele tem uma memória que pode ser resgatada. Sim, cada objeto pessoal teu tem uma complexidade energética que está relacionada com você. Que pode ser resgatada. É um disco, é um HD. E é isso que eles utilizam vou usar entre aspas, os fenômenos de bruxarias. Podem utilizar teu óculos, podem utilizar teu relógio, pode usar teu lenço. Doutor Paulo César, o senhor tem certeza que o senhor está absolutamente aí seguro do seu comportamento mental? O senhor não está maluco, não? Não, porque isso aconteceu durante 60 anos no Lar de Frei Luís, inclusive com fotografias. Com fotografias de espíritos decaídos, deformados, materializados e fotografados contra a vontade deles. Um desses espíritos foi um carrasco da Idade Média, que aparece na porta da cabine e é fotografado com aquela roupagem pesadérrima, um tecido negro quadriculado parecendo tecido escocês, vários cordões brancos envoltos da cintura
e um capuz enorme com o seu bico indo até quase a altura da cabine, e 2 rombos e nitidamente se percebendo o terror no seu olhar em estar sendo fotografado. Depois dessa reunião, reuniões fechadas, com presença de 10 membros, um fotógrafo profissional com a máquina montada na direção da cabine e um médium de efeitos físicos ali em transe mediúnico, na escuridão, aguardando um sinal da cabine, um estalar de dedos. Quando ouvia-se esse estalar, o fotógrafo, naquele tempo máquinas com flash, disparava a máquina, nós só íamos ver a fotografia no dia seguinte. Depois dessa reunião com esse carrasco, que foi a imagem que mais me impressionou, isso tudo está descrito no nosso livro Espíritos Decaídos Materializados. O padre Isabel, assistente do Frei Luís, disse o seguinte para o Rocha Lima: olha, desde que esse carrasco desencarnou, ele não consegue remover a roupa de carrasco dele, porque está soldada como forma pensamento no seu perispírito. E aí nós não podemos dar algum alívio pelo esquecimento através de uma encarnação, de uma reencarnação para ele. E qual é o pior dos infernos? O remorso. Desse você não pode fugir, porque ele está dentro de você. Se ele foi um carrasco da Idade Média, está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças ele decepou? Agora você pode ter um outro raciocínio, como aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu posso assumir um cargo de secretário de saúde e desviar os recursos da saúde pública para mim. Quantas cabeças eu estou decepando? Ele é um assassino. Quantas cabeças eu estou decepando? Se soubessem o que os aguarda, estariam fazendo o que estão fazendo? Vou ser bem incisivo agora. O que aconteceu no lar de Frei Luís ao longo de 6 décadas não aconteceu em nenhum local do planeta Terra em algum momento da história da humanidade. Até meados do século XIX não se tinha máquina fotográfica. Conseguiu-se fotografar espíritos decaídos no final do século XIX e no século XX também. Sim, conseguiu-se. Mas espíritos deformados, animalizados, com aspectos de serpente, com aspectos de tigre, com desaparecimento dos olhos e outro olho na sua fronte, como a figura do cíclope da mitologia grega? Aonde que isso aconteceu na história da humanidade? Então veja a importância de nós estarmos habitando um país que é considerado a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E o que aconteceu no lar de Frei Luís, na cidade do Rio de Janeiro. E, doutor Paulo, o senhor citou a questão, por exemplo, do cigarro, da bebida. André Luiz foi um suicida que ele não se considerava, né? E depois foi considerado suicida. Eu costumo dizer que muitas vezes nós somos o nosso pior inimigo, né? E muitas vezes não só nas atitudes, mas no pensamento, que é o pensamento forma, né? Às vezes as pessoas não entendem que esse pensamento ele pode ser plasmado, ele pode se conectar com outros pensamentos e energias negativas. Bom, nós temos que fazer uma correção aqui. No livro Nosso Lar está colocado que André Luiz ficou 8 anos no umbral. Não ficou. Eu faço parte de um grupo de estudos por live que nos reunimos uma vez por mês em várias partes do país. E nesse grupo tem Geraldo Lemos, que foi quem conviveu durante 20 anos intimamente com Chico Xavier. Francisco Xavier. E quando eu estava escrevendo esse meu último livro, Medicina e Ectoplasmia, no nosso grupo de estudos eu indaguei: Geraldo, parece que André Luiz, na última encarnação, foi Carlos Chagas. Provável, outra hipótese seria Oswaldo Cruz. Por grandes benfeitores da humanidade. Por que então André Luiz teria ficado 8 anos no umbral? Paulo César, há uma correção para ser feita aí. Não se deve levar em consideração somente a última encarnação de André Luiz, mas sim algumas anteriores. E quando o livro foi editado, na década de 30 ou 40, o editor errou o número de anos que ele ficou nas trevas. Não foi 8, foi 2.
e depois Emmanuel e Chico Xavier pediram que a Federação Espírita Brasileira, na segunda edição, corrigisse o número. E a federação se recusou porque ele poderia levar alguma dúvida caso modificasse o número de 8 para 2. Então, na realidade, ele só ficou 2. E não, provavelmente não deve estar relacionado com a última encarnação dele, não. Talvez com a penúltima. Agora, claro que também está em evolução em relação a nós. Esse nosso livro, o último, Medicina e Ectoplasmia, qual foi a minha intenção? Eu sou médico. Durante 40 anos, vi fenômenos de teletransporte e de ectoplasmia do lado de cá. André Luiz é médico. Em vários livros dele, como Missionários da Luz, Mecanismos da Mediunidade, não é isso? Fenômenos de mediunidade e outros, nos domínios da mediunidade, ele descreve os mesmos fenômenos que eu vi do lado de cá, vendo do lado de lá. E se nós coadunássemos as duas informações, dois médicos vendo os mesmos fenômenos em universos paralelos um ao outro? Essa foi a minha intenção quando eu escrevi esse livro. Doutor Paulo, assim, inovando um pouquinho, como a gente está com um grupo aqui, queria abrir, alguém queira fazer uma pergunta para o doutor Paulo? Por favor. Quer, Markson? Tá bom, mas agradecendo a presença de vocês. E doutor Paulo, assim, acho que nós ficaríamos aqui horas, né, conversando, nem sei há quanto tempo a gente está, com felicidade aqui, com aprendizado e com o intuito realmente de passar uma boa mensagem, né, esse conhecimento que é importantíssimo para os ouvintes da positividade. Eu queria pedir para o senhor convidar o ouvinte, que seja aqui do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, que queira conhecer o Lar de Frei Luiz, e também saber sua mensagem aqui para Positividade FM. Bem, as portas do Lar de Frei Luiz estão abertas a todos que quiserem de nós se aproximarmos. Será uma honra e uma felicidade muito grande recebê-los. Com relação à mensagem que você quer que eu deixe, eu não vou utilizar as minhas palavras. Mas eu posso deixar uma mensagem que talvez seja muito importante para todos que estejam nos ouvindo, para nós que aqui estamos encarnados e provavelmente muitos desencarnados que estão aqui nesse ambiente. E essa mensagem virá da Maria Santíssima. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e que redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó Divina Soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus. Dr. Paulo César, muito obrigado. Espero que todos os ouvintes tenham... Pode falar alto, depois a gente corta. Fala sobre a literatura, os livros, outras obras. Tá. Também.
E, doutor Paulo, os ouvintes que se interessarem pelos livros que o senhor escreveu, inclusive sabendo que eles fazem parte do apoio que é dado ao Frei Luiz, ao Lar de Frei Luiz, como é que podem ser adquiridos os livros? Olha, a primeira porta é o próprio link do Lar de Frei Luiz. Outras livrarias, como a Eldorado, a Boa Nova, também colocaram os nossos livros à venda. Claro que todos os direitos autorais estão doados para a atividade social do Lar de Frei Luiz, não poderia ser diferente. E me sentirei muito honrado em ter essas obras nas mãos daqueles que estão nos honrando com a presença e escutando tudo que nós falamos aqui nesse encontro, que será inesquecível no dia de hoje, né? Sem Agradeço dúvida. muito, muito, muito pela leitura de nossas obras, que ela possa ajudar a nós adquirirmos aquela certeza absoluta da imortalidade e de que as beneficências pelo comportamento adequado com relação ao próximo e à natureza do planeta que habitamos ajudará a nossa evolução nessa estrada infinita que nos aguarda. E os livros também podem ser adquiridos no Lar de Frei Luiz, e fazer um convite, porque lá tem uma biblioteca, né, um sebo, uma livraria. Além da livraria de livros novos, quem terminar de ler o livro também pode ir lá doar, né, que vai ser vendido por um preço mais acessível para quem quiser adquirir também, né? Então, doutor Paulo, novamente muito obrigado por estar aqui no estúdio. Em nome da Positividade, a gente está com muita emoção, muito carinho, agradecendo essa mensagem, a sua presença. E esse foi mais um Positivecast Transformação aqui na 104.5, e até o próximo Positivecast.